Prazer estar aqui contigo, como sempre. Olha, nós temos, primeiro, a questão da culpa, né? Eu mudei um pouco da minha atividade jornalística por ter sido forçado. Em novembro, na verdade, em 30 de dezembro de 2022, o Alexandre de Moraes, na época nós éramos colegas, inclusive na Jovem Pan, nós três, e eu apresentava os Pingos nos Is, comentava nos Pingos nos Is, que é o programa político mais assistido do Brasil, e o Alexandre de Moraes achou que era por bem pegar o jornalista no programa político mais assistido do Brasil e bloquear todas as minhas redes sociais, obviamente em território brasileiro, né? Só no Twitter eram 1,4 milhão de pessoas, 1 milhão no Instagram, 1 milhão no YouTube, e por aí vai. E ele achou que era por bem bloquear todas as minhas redes sociais, por bem congelar todas as minhas contas bancárias e ainda por cima cancelar o meu passaporte brasileiro e colocar uma multa para qualquer coisa que eu falasse que o desagradasse, basicamente. E eu nunca fui comunicado dessa decisão, intimado de forma nenhuma, mas já tem um ano aí, 5 meses, e ela continua em vigor, pleno vigor, eu continuo bloqueado. Nesse momento, quando isso aconteceu, eu percebi isso como um chamado, onde eu deveria não só continuar focando no Brasil, na conscientização do povo brasileiro, mas aproveitar a minha posição aqui dentro dos Estados Unidos, com conhecimento do funcionamento das instituições, conhecimento de pessoas-chave, conhecimento do idioma, fluência no idioma, para explicar aqui fora o que vinha acontecendo no Brasil, uma vez que a ação do Alexandre só foi possível graças ao apoio que ele recebeu da administração Biden, da esquerda americana, que interferiu diretamente no processo eleitoral brasileiro, como amplamente aí divulgado pelo Financial Times e outros veículos de imprensa semana passada, até pela própria Globo News na coluna da Natuzaneri, né, no podcast da Natuzaneri. Então, eu tive que voltar a minha atividade para essa direção e, desde então, eu venho construindo uma aliança muito grande, apresentando isso em vários lugares. Aí foi PragerU, que é muito famosa aqui, Tucker Carlson, a semana que vem vou no Dave Rubin, Patrick Bet-David. Assim, os grandes nomes foram apresentados e, claro, também dentro do Congresso dos Estados Unidos, onde a gente começou com o Chris Smith e hoje já temos uma rede aí de mais de 30, algumas dezenas, está até se expandindo, de deputados nessa direção. E quando a gente começou a falar isso, Serrão, ninguém acreditava muito no que eu falava, era uma história meio fantasiosa. Eu tinha o privilégio, e eu tenho que agradecer ao Alexandre por isso, de poder me apresentar como a prova viva da ditadura brasileira. Não é normal para os americanos ver um jornalista passando o que eu estou passando. Então, quando eles enxergam alguém que pode provar o que está falando, que é a encarnação da ditadura, eles enxergam com algum espaço. E foi o Alexandre que proporcionou isso. Agora, com o que está acontecendo com o Elon Musk, isso, como eu disse, fura a bolha e fura a bolha aqui fora também. Então, num certo sentido, claro, foi uma aliança grande para a coisa poder chegar ao ponto do Elon Musk fazer isso, mas a partir desta etapa, num certo sentido, tudo aquilo que vinha sendo dito por mim e por alguns outros aqui nos Estados Unidos de forma meio solitária nos últimos meses, passa a ser validado. Na prática, a colocação do Elon Musk no mesmo inquérito que eu, pelo que me parece, além de... não tem grandes efeitos, né? Vale dizer, o portal Choquei, por exemplo, que é conhecido pelas notícias falsas, pela propagação de notícias falsas, apesar do Alexandre não incluí-los no inquérito das fake news, o que mostra o quão ridículo é esse inquérito. A inclusão do Choquei, o Choquei publicou recentemente que até o FBI, por causa dos acordos de cooperação internacional, até o FBI poderia invadir a casa do Elon Musk. Assim, é uma coisa absolutamente ridícula, mostra o grau de ridículo dessas pessoas, o quanto que elas perderam completamente a conexão da realidade. Ora, nenhum acordo de cooperação preveria uma decisão de um juiz brasileiro sendo executado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, qualquer ação de um juiz brasileiro precisa ser trazida para os Estados Unidos através de uma carta rogatória, precisa ser avaliada
tanto pelo Departamento de Justiça, quanto por um juiz federal aqui, que vai avaliar os critérios. E os critérios envolvem o famoso probable cause, a causa provável aqui nos Estados Unidos, envolve a avaliação dos delitos, se há materialidade, se o devido processo legal foi seguido. E claro que os Estados Unidos não tem essa questão de crime de opinião, e é por isso que todos os pedidos que foram feitos, os poucos que foram feitos pelo Supremo Tribunal Federal para o Departamento de Estado dos Estados Unidos foram recebidos com quase que risos, né? O caso mais notório foi o vexame que o Ministério da Justiça e o STF passaram ao pedir a extradição do Alan dos Santos, que vem sido negada repetidamente, segundo noticiou o jornal O Globo, inclusive eles passando vídeos do Alan dos Santos e as pessoas do governo americano de forma constrangida dizendo, olha, tudo bem, mas nada disso aí é crime, não existe crime de opinião. E o governo brasileiro ficando revoltadinho porque o que eles querem é implementar uma ditadura. Então, efeitos práticos dessa fanfarra do Alexandre, absolutamente nenhum para o Elon Musk. Talvez os efeitos mais visíveis sejam a percepção do estado psicológico, do delírio narcisista no qual se encontra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, a repercussão é muito grande, internacional. Eu estou aqui de verdade hoje por carinho pela Gazeta e pelas pessoas que estão aqui conosco, porque eu estou entre uma entrevista e uma reunião com pessoas aqui de fora o dia inteiro. Ainda não consegui respirar, né? Fiz fio diário contigo, Marco, e só entrevista, reunião, entrevista, reunião, entrevista, reunião. Hoje, ao total, eu vou falar para 8 veículos internacionais. Já recebi contatos de podcasts, etc. Ontem, às 9 horas da noite, me ligaram do Congresso dos Estados Unidos para comentar e pedir esclarecimentos sobre o que estava acontecendo. Agora mesmo estava aqui no telefone falando com o executivo de uma Big Tech grande aqui, não é o Twitter, também falando, será que o Elon vai fazer isso mesmo? Será que não vai fazer? Enfim, o noticiário foi absolutamente capturado pelo Brasil, o que é muito relevante, porque se você parar para pensar, é muito difícil, às vezes aqui nos Estados Unidos e no exterior, que eles comentem Brasil. Um dos motivos pelo qual o Brasil, pelo qual o trabalho de conscientização aqui é tão difícil, é porque o Brasil não é um assunto de tanto interesse. É muito, muito pouco sobre o Brasil reportado pelos poucos veículos que têm correspondentes aí. Então, se você pegar mesmo os maiores jornais aqui dos Estados Unidos, até mesmo o Daily Wire, eu estava conversando com uma pessoa ligada ao Ben Shapiro hoje, o Daily Wire não faz cobertura praticamente do Brasil. A única coisa que eles postaram nas manifestações brasileiras lá do Bolsonaro no mês passado foi basicamente uma matéria que eu enviei os dados para eles. Eles não têm correspondente, não tem braço. O New York Post não tem braço, que seria um jornal grande. A Fox News não tem braço no Brasil. Então, não há muita notícia a respeito do Brasil chegando aqui aos Estados Unidos. Quando você esteve comigo, Marco, em Washington, um dos conversistas que nós conversamos lá, o Ralph Norman, ali no Capitol Hill Club, que eu devo encontrar de novo semana que vem, ele falou assim, ninguém no Congresso americano sabe o que está acontecendo ainda no Brasil. A gente precisa saber. Então, é tudo muito difícil. O que o Elon Musk fez foi realmente furar a bolha. E eu não digo justiça seja feita, Marco, não só para os Estados Unidos, mas também para o Brasil. Eu estava falando com a filha de um amigo meu, adolescente, e ela estava falando, Paulo, o que é isso que está acontecendo? Me explica, porque eu falei assim, mas você não está sabendo nada que está acontecendo no Brasil? Ela, não, só estou sabendo que parece que o Twitter vai fechar. Então, as pessoas que estão completamente desconectadas do problema da ditadura do Brasil, agora começam a se conectar. A gente teve até agora, parece que o pessoal do MBL está atingindo aí a puberdade, alguma coisa do tipo, que eles também se depararam, começaram a se posicionar contra. Então, assim, é um divisor de águas. É absolutamente um divisor de águas